Bom, pessoal do programa Hora Divina, estamos aqui em nossa casa, recebendo o professor Brau Maciel, com quem temos travado relações já desde o ano 2013, ali na Escola de Aplicação, e a quem eu tenho um grande prazer de receber para tratar sobre a nossa enquete da semana e o tema que foi proposto para esse programa de 28 de fevereiro de 2018. O tema é Família e Educação e a enquete que foi lançada, você já sabe, você já respondeu, foi o seguinte: qual destes fatores influencia mais o desempenho do aluno na escola ou em sala de aula, como queira? Primeiro deles foi a estrutura familiar, segundo deles, a condição financeira. E você sabe que qualquer um dos dois tem suas importâncias, obviamente, mas você vai ter a oportunidade de escolher aquele que você mais acha que influencia. De fato, nós temos visto já nas parciais que as pessoas têm ido um pouco mais para a estrutura familiar. Será que é só isso? Então a gente vai começar falando aqui um pouquinho do seguinte: existe uma importância em cada um desses dois fatores no desempenho de um aluno em sala de aula. Na escola, o aluno pode se sentir influenciado pela estrutura que tem em casa e também pela sua condição financeira, o local onde ele vive. Bem, primeiramente, boa noite. Para mim é uma honra estar participando do programa, estar aqui ao lado do meu amigo Jorge, uma pessoa que eu tenho muito apreço, faz algum tempo que a gente trabalha junto na área da educação e a nossa amizade ele vem se estendendo por outros caminhos, não apenas na parte da educação, a amizade vem crescendo e por isso estamos aqui juntos hoje debatendo um assunto que eu acho bastante pertinente, porque hoje em dia o que a gente observa dentro das escolas e também no seio familiar são problemas, falta de valores, falta de estrutura, problemas financeiros também, emocionais, talvez eu possa até incluir agora também a falta de Deus na vida das pessoas. E eu acredito que essa enquete ela é bastante oportuna porque precisamos debater mais sobre isso, refletir mais sobre a situação atual dos nossos jovens, dos nossos estudantes e tentar entender um pouco do seu mundo e ver o que é que a gente pode fazer para tentar modificar essa situação. Então, nós temos dois pontos que são muito importantes. A questão financeira é muito importante porque a partir do momento que você tem recursos para você investir na criança, no jovem, no adolescente, você pode ter um material melhor para eles, você pode disponibilizar recursos tecnológicos que podem vir a beneficiá-lo, internet, computador, tablet, qualquer coisa do tipo que possa contribuir para a educação dele. E também o outro ponto é a questão da estrutura familiar, Eu acredito que também é muito importante, é a que está vencendo nesse momento, é muito importante porque sem essa estrutura, e veja que aqui eu não falo pensando apenas na questão de pai, mãe e filhos. Eu falo da família como um todo, porque muitos de nossos jovens, eles têm como responsáveis por eles, muitas vezes o avô, a avó, o tio. Então essa palavra, essa reflexão, essa discussão aqui, ela diz respeito a todos os membros da família. E quando cada um contribui para que o estudante ele seja uma pessoa melhor a partir do estudo, a partir dos conhecimentos adquiridos no ambiente escolar, eu acredito que é aí que a gente pode dizer que existe estrutura familiar. Não exatamente uma família, que hoje em dia existem várias configurações de família, não exatamente aquela família convencional, mas uma família estruturada, bem estruturada, é uma família que busca fazer aquilo que é melhor em todos os aspectos para todos os membros da família. Então, realmente é um pouco complicado, você tem que pensar direitinho em qual dos dois você vai votar, que os dois são importantes, mas eu acredito que cada um vai refletir direitinho e vai encontrar a melhor opção. Com certeza. E você está vendo que o assunto é bastante abrangente e é complexo. Você tem as duas vertentes aí, as duas opções trazem uma grande reflexão, muita coisa precisa ser pensada a respeito das duas. Como o Brau bem falou, hoje a estrutura familiar, quando a gente está falando sobre isso, não é simplesmente pai e mãe. Nós temos inúmeros alunos hoje nas nossas escolas que não moram com seus pais ou que já perderam seus pais,
que são sustentados por tias, por avós, às vezes passa um dia com um vizinho, né? Uma tia mora com ele, mas passa o dia trabalhando, passa o dia na casa do vizinho. São situações, são contextos muito delicados que a gente recebe todos os dias nas nossas escolas. E daí a necessidade da gente estar trabalhando esse tema família e educação no programa de hoje. Uma segunda coisa que a gente gostaria de ir trabalhando aqui: em que ponto a condição financeira hoje, né, o recurso financeiro, melhor dizendo, vai auxiliar a prática educativa, ou seja, os investimentos que nós temos hoje na educação. Esse recurso financeiro está chegando, está melhorando. Nos últimos anos a gente teve alguns progressos em relação a isso. A gente que já está aí com mais de 10 anos de sala de aula, né, pode falar um pouquinho sobre essas questões. Né? Aliado a isso aí, em que ponto a gente pode perceber que também a família tem participado da vida da escola? Veja bem, é complexo realmente, a gente pode debater o mês inteiro sobre isso e com certeza ainda vai ter muito assunto para o mês seguinte, né? Porque na realidade a gente observa no cenário educacional do país que os investimentos nos últimos anos, eu diria até nas últimas décadas, têm sido muito altos, né? O recurso está chegando, mesmo com dificuldade, mesmo com toda a corrupção que assola o país e que muitas vezes intercepta boa parte desses recursos que deveriam chegar para os nossos alunos, mas ainda assim chega muita coisa. Quando a gente pensa no passado, como acontecia antes, né? Acho que os nossos amigos aí do outro lado devem estar lembrando aí do seu momento também de estudo, como era difícil, às vezes salas apertadas, sem ventilador, as cadeirinhas só com aquele bracinho, né? Que não tinha nem onde guardar as bolsas e livros. Na realidade, nem livros tinham, né? O aluno não recebia caderno, o aluno não recebia fartamento. Tudo isso refletia uma situação que a gente pode considerar como extremamente negativa, quando a gente pensa materialmente. E esses últimos anos, a coisa vem acontecendo de um outro modo. Os recursos estão chegando e hoje em dia os alunos têm salas melhores, bons equipamentos de estudo, tem livro didático de todas as disciplinas, ventiladores na sala. Acabou essa história de giz na grande maioria das escolas, né? Hoje em dia, graças a Deus. Então, data show, TV, praticamente toda escola tem no mínimo uma TV de 32 polegadas, aparelho de DVD, muitas têm câmera, tem filmadora, quer dizer, os recursos estão aí. E o paradoxo que eu observo é que se está vindo tanto recurso, isso é algo que foi tão solicitado pela comunidade, pela sociedade em geral, está chegando e ainda assim nós temos índices tão ruins e tão negativos, como por exemplo reprovação, o número de reprovados está aumentando, o número de aprovados diminuindo, os alunos que estão desistindo também está aumentando. Por que isso está acontecendo? Eu acredito então que não é simplesmente o fato de o recurso estar vindo de maneira inadequada. Eu acho que está vindo e está vindo bem. Inclusive a parte da biblioteca, a biblioteca das escolas estão recebendo sempre livros. 2017 foi diferente, né? Um ano atípico, mas nos últimos anos sempre material didático, paradidático estava chegando direitinho e livros de grande qualidade. Só que na realidade isso aí não será suficiente se ficar restrito apenas ao campo escolar, apenas à escola, ao espaço da escola. Por isso que é importante a participação das famílias, porque eu me lembro que no meu tempo eu não tinha nada disso, desses recursos. Acho que você também não tinha, né? Muito não. Muito não. Mas eu tinha algo que eu considero como algo extremamente valioso. Eu tinha a participação do meu pai e da minha mãe nos meus estudos. Eles sempre iam até a escola, procuravam saber como é que eu estava, se estava dando certo, se eu era um aluno comportado. Não bastava apenas dizer que eu estava adquirindo bons conhecimentos, porque isso naquele tempo e hoje continua acontecendo da mesma forma. Tivemos no passado ótimos professores, temos no presente excelentes professores também, mas a gente precisa desse apoio, dessa parceria com as famílias para que os resultados sejam realmente
positivos. E o meu resultado, o resultado particular que eu obtive na minha época, eram resultados excelentes. Por quê? Porque meus pais estavam comigo, estavam me acompanhando não apenas no ambiente escolar, mas dentro de casa também, sabendo se eu estava fazendo as atividades, se eu estava estudando para as provas, lendo para mim no início, enquanto eu ainda estava aprendendo a ler, eles liam comigo e me mostravam que existia um outro mundo ali por trás daquelas letras e palavras. Então isso me estimulava muito. Hoje em dia, muitas vezes o que falta não é um estímulo material, na realidade isso não falta hoje. O que falta é o estímulo familiar, é o estímulo da sociedade como um todo, para que o aluno ele perceba que o futuro vai ser melhor a partir do seu estudo. Se não tiver o estudo, não dá para chegar lá. Agora, você fez várias colocações aqui, eu não me lembro bem de todos, né? Me lembro desse ponto aí e ressalto essa importância, a importância da participação. Hoje, a gente observa nas escolas, de uma maneira geral, nós que trabalhamos em várias escolas, né, a gente observa que a cada novo chamado dos pais, a reuniões, a plantões pedagógicos, a gente observa que, infelizmente, tem turmas, principalmente as mais trabalhosas, as que têm mais conflitos dentro de sala de aula, que os pais não participam. Aí você fica pensando, onde é que começa o problema? Será que o problema começa nos conflitos dentro de sala e por causa disso os pais não vêm até a escola? Ou os pais não vêm até a escola porque já sabem que o filho está causando problemas na escola? Mas aí o que é que a gente precisa pensar também? A gente precisa pensar nas soluções. O que é que a gente pode fazer? A escola, ela trabalha com motivação, ela trabalha com entusiasmo, ela trabalha com o despertar do estudante para a necessidade do conhecimento para ter um futuro mais promissor. Mas aí a escola, o que é que precisa fazer? Ela precisa também trabalhar com os pais, estimulando os pais, estimulando a participação dos pais, porque se não for dessa forma, os filhos dificilmente vão querer seguir pelo caminho do estudo por muito tempo. Quando eles atingirem a maioridade ou quando forem emancipados, com certeza não vão querer continuar dentro da escola. A questão de você ter muito ou pouco recurso, inclusive em casa, não só na escola, isso aí é algo que eu acredito que seja secundário. Por quê? Porque basta a gente lembrar, voltar novamente a bater nessa tecla, basta lembrar do passado, quando nós não tínhamos tantos recursos. Hoje em dia nós temos aí o Google, você faz a pergunta a ele e ele lhe dá a resposta. Se é certo ou não, é uma outra questão, mas ele nos dá logo a resposta. No passado nós tínhamos que buscar subsídios para fazer um trabalho solicitado pelo professor. Onde é que a gente buscava? Porque não tinha internet. A gente buscava na conversa com parentes, a gente buscava nas bibliotecas, tanto da escola quanto do município. A gente buscava recursos em lugares onde hoje, muitas vezes, os nossos alunos não buscam mais. Então eles se sentem mais independentes, eles sentem mais autonomia, o que necessariamente não é ruim, mas ao mesmo tempo é perigoso porque ele não vai mais em busca do pai nem da mãe, não vai em busca do responsável por ele dentro de casa para a resolução de problemas escolares. Ele vai em busca da internet, ele vai em busca de outros recursos que muitas vezes não são tão confiáveis quanto a palavra de um membro da família. Então acho que os recursos estão aí para serem bem usados, mas mais do que os recursos tecnológicos ou de qualquer outra ordem, o recurso humano advindo da participação familiar, eu acredito que é o mais importante. Muito bom. E agora, para a gente ir dando contornos finais a esse momento de reflexão, nosso primeiro programa mais temático, eu queria que você resumisse, Braulio, o seguinte: estrutura familiar. A gente sabe que a estrutura familiar, como já foi falado, não se resume aos dois principais membros da família, pai e mãe. Mas quando nós falamos disso, isso reflete valores que são passados por essa família para esse aluno. Então a estrutura familiar não é simplesmente, como você falou, o recurso financeiro, uma casa boa, um carro na garagem, todos os computadores, celulares, tablets que o menino possa ter. Mas são os valores que são passados, que formam o caráter dessa criança, desse adolescente, e que vai fazer com que o comportamento dele na escola seja diferenciado em relação a outros que não têm essa mesma estrutura. Então,
Em breves palavras, que valores nós podemos elencar aqui que fazem parte dessa estrutura familiar tão necessária a nossos alunos e que muitas vezes nós não encontramos em alguns casos que temos nos deparado? Bem, eu acredito que a gente pode dividir essa questão dos valores em duas partes: valores morais e valores espirituais. Os valores morais, esses que nós passamos de geração em geração, né, eles devem aprender em casa. Lógico que a escola pode dar continuidade, deve dar continuidade também, mas a questão da educação, a questão do respeito para com os mais velhos, respeito com o seu semelhante, no caso dos meninos, respeitarem as meninas respeitarem os meninos, entenderem que para poder viver em sociedade é preciso que existam regras de conduta. E não é simplesmente você saber que aquilo é importante, mas entender que aquilo deve fazer parte de sua vida para sempre, na sua infância, na sua adolescência, juventude e na terceira idade também. Então acredito que isso deve ser aprendido em casa, a questão da honestidade, do respeito, da educação, da gentileza, você ser altruísta, tudo isso você aprende em casa e deve ser reforçado na escola. O problema é quando as coisas se invertem, porque aí muitas vezes o professor ele tenta passar esses valores que muitas vezes ele já vivenciou e vivencia, só que aí são poucas horas comparado ao tempo que a criança ou o adolescente passa em casa com a família, e aí tudo aquilo que foi construído em sala muitas vezes é destruído na família. O contrário é mais difícil de acontecer, né? Porque com certeza dentro do ambiente escolar todos os professores eles primam muito por isso, pela questão da educação dentro de sala, do respeito e da boa convivência social na sala de aula. E aí fica difícil de você acreditar que uma sociedade ela será melhor se dentro de casa esse tipo de valor, esse valor moral, esses valores morais não forem repassados, não forem interiorizados pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes. Também existe a questão dos valores espirituais, né? Também são muito importantes. Você entender de onde você veio, por que você está aqui, para onde você vai. Será que sua vida se resume exclusivamente a essa aqui? Será que existe alguma coisa depois da morte? Será que nós somos seres exclusivamente carne? E a parte do espírito fica onde? É importante que mesmo aqueles que talvez estejam nos vendo nesse momento, nos ouvindo nesse momento também, é importante que entendam que não é simplesmente você ter a crença num ser superior, é você também fazer com que os valores que aquele ser superior, que as questões divinas podem passar para você, podem lhe beneficiar e podem beneficiar consequentemente as próximas gerações, o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, né? Há pessoas que dependem muito de nós. Então não é simplesmente você pensar que os valores espirituais eles podem levar a criança a ser evangélico, ou ser católico, ou ser espírita, não é isso. Aqueles valores espirituais estão lhe levando a ser uma pessoa melhor para si mesma, uma pessoa melhor para os outros. Aquela pessoa que tem valores espirituais, ela necessariamente é uma pessoa boa ou não? E aquele que não tem, é uma pessoa boa ou não é? Porque qualquer benefício que venha por meio de uma palavra de carinho, por meio de um abraço sincero, por meio da fidelidade, por meio da gentileza, qualquer coisa que venha desse caminho, eu acredito que é válido. Então, acreditando ou não em Deus, as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de sensibilidade nesse ponto, procurarem estudar um pouco mais, procurarem ler a própria Bíblia mesmo, para você entender o que acontecia no passado, historicamente, mas também para você perceber que vidas foram transformadas, muitas vidas foram transformadas. As nossas vidas também podem ser transformadas a partir do momento em que nós acreditamos que nós não estamos aqui por acaso, que o mundo não surgiu por acaso, não veio de uma explosão, que tudo tinha um sentido e que o sentido lógico levava a humanidade para a felicidade. E nós desviamos o caminho, né?
E hoje a gente percebe a agressividade, a violência, a falta de respeito, a falta de educação dentro do ambiente escolar, mas isso é reflexo de um problema muito maior, de um problema social, e que eu acredito que não se resolve com ações paliativas, como redução de maioridade penal ou qualquer outra coisa do tipo. Se resolve se estruturando melhor a base de toda a sociedade, que é a família. E essa estrutura vem por meio de valores morais, como já citados, e também valores espirituais. E aqui a gente agradece a sua presença, Braulio, e também agradece a você que esteve conosco durante todo esse programa, assistindo essa entrevista. E eu quero agora facultar a palavra ao Braulio para que ele possa também se dirigir às pessoas que você quiser, deixar uma mensagem, deixar o seu alô, o seu abraço, as pessoas que fazem parte da sua estrutura familiar e outras também que você queira deixar aqui a sua mensagem para o nosso espectador do programa Hora Divina. Bem, primeiramente eu agradeço a Deus, por me ter dado esse privilégio de estar aqui debatendo sobre esse assunto que é tão importante, principalmente nos dias de hoje, Sempre foi importante, mas hoje parece que está sendo mais importante ainda da gente debater. Agradeço ao meu amigo Jorge, que me convidou. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, ser um dos primeiros, O primeiro, olha aí. O primeiro a estar falando com vocês. Agradeço a minha família, lógico que sem ela eu não seria quem sou, A minha esposa Viviana, as minhas filhas Brenda e Ivne, pessoas que eu tenho um carinho enorme e não vivo sem elas. A minha mãe, a meu pai, que hoje não está mais conosco, mas que também me passou valores que eu estou agora repassando para minhas filhas, a meus parentes, tios, tias, primos, cunhados, cunhadas. Agradeço muito, acredito que a grande maioria nesse momento está nos assistindo agora, e para mim é uma felicidade muito grande poder dizer que eu tive uma boa estrutura familiar, é o que eu procuro também passar para as minhas filhas e passar para as pessoas que estão ao meu redor também, porque eu acho que a gente tem que ser porta-vozes, desse novo mundo, desse novo tempo que só vem por meio da educação, uma educação com valores. Também aos meus irmãos da igreja, meus amigos, colegas de profissão, os colegas antigos e os novos colegas, nesse ano de 2018. Agradeço pela presença de vocês aí do outro lado e espero que em breve nós estejamos juntos de novo, debatendo, quem sabe, outro tema. Nesse momento, agora, nós estamos divulgando também um trabalho muito interessante, muito importante, que é um livro, que eu tenho um capítulo desse livro também na universidade, que é fruto de um trabalho da especialização em desenvolvimento humano e educação escolar. Muito bom, trata exatamente sobre o que a gente está discutindo agora, à luz de teóricos, filósofos, alguns contemporâneos, outros não, mas a gente trata dos problemas específicos de sala de aula e também propondo possíveis soluções para resolver os conflitos, a violência, a agressividade, etc. Especificamente no capítulo que eu produzi. Então, quem tiver também o interesse poderá adquirir esse material, um material muito bom, que com certeza vai auxiliar de acordo com tudo aquilo que a gente conversou. Então, muito obrigado e espero voltar uma próxima vez.